Olá, amigos do Felicidade dá Trabalho, bem-vindos de volta a mais esse episódio que a gente está gravando em estúdio com convidados especiais sobre felicidade no trabalho. O Felicidade dá Trabalho é um podcast em que a gente fala sobre a ciência da felicidade, do bem-estar, contando histórias reais, trazendo especialistas agora aqui no estúdio, mas também falando sobre a ciência e com muito embasamento. Eu sou a Thaís Requito. Eu sou a Fernanda Schmid. E hoje a gente está aqui com duas pessoas que são simplesmente maravilhosas, amigos queridos, mas profissionais que são fantásticos e que a gente está se sentindo muito orgulhosa e honrada de ter essas visitas ilustres aqui para falar sobre a importância dos relacionamentos na nossa vida do trabalho. A gente está aqui com a Pamela Magalhães, que é psicóloga especialista em relacionamentos, a musa das redes sociais, tem vários cursos, livros publicados. Ela é muito maravilhosa, ela fala com a gente na rede social como se ela estivesse realmente falando com a gente estava conversando sobre isso agora há pouco. E a gente também está aqui com o Marcelo Tavano, executivo que já passou por várias multinacionais incríveis, que tem um trabalho hoje excepcional com várias startups, conselheiro, mentor, está envolvido em vários projetos inspiradores. Então a gente vai poder ouvir tanto a perspectiva mais técnica, profissional aqui da Pamela, quanto a perspectiva da vida real ali do Marcelo, contando as experiências que ele teve e por que os relacionamentos foram importantes para criar essa carreira de sucesso. Muito bem-vindos. Esqueci alguma coisa? Não, é um prazer. Esse currículo incrível de vocês. Prazer estar aqui. Bom, vou abrir aqui, tá? Por favor, Bom, vai lá. primeiro é um prazer estar aqui. Eu acho que virar um podcast de amigos é sempre diferente. É uma forma da gente estar mais perto. Eu acho que para quem está escutando vai com certeza sentir isso também. E falar sobre felicidade e relacionamento e trabalho, eu acho que é uma tríplice necessária. E, em algum momento, alguém já se esbarrou nesse lugar, questionando o que é felicidade, se faz sentido ou não esse trabalho para mim, aonde eu me encontro nesse lugar, como que eu administro o meu tempo, as minhas prioridades. Isso aqui realmente faz sentido para mim? Então, é uma honra estar aqui. Eu sou Pamela Magalhães, eu sou psicóloga, quase 20 anos de clínica, sou conhecida como especialista em relacionamentos, tenho aí os meus livros publicados, cursos, tenho uma rede social aí conquistada de muitos anos que eu tenho muito amor e sou um ser humano como você, com muitas questões, buscando cada vez mais entender qual é o meu lugar no mundo e como que eu faço para repetir essa felicidade na minha vida. Então, no meio do caminho aqui a gente vai contando mais sobre mim. Obrigada. Maravilha. Muito bom ter Muito você bom, aqui. muito bom. Olha, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E a Pamela, que eu estou conhecendo agora. Prazer. Eu sou Marcelo Tavano, sou atualmente empreendedor, estou ligado ao mundo de startups de várias formas diferentes. Tive uma carreira no mundo corporativo mais tradicional, empresas de tecnologia por 25 anos. E fiz essa mudança há alguns anos para um ambiente completamente diferente. E entendi um pouco dos contrastes que tem nesses mundos diferentes para tentar trazer relações de qualidade que são a base para a felicidade no trabalho. E super ansioso aqui também para escutar, trocar e aprender com vocês. Boa. Muito obrigada, gente, por estar aqui com a gente. Eu queria começar fazendo uma pergunta, Pamela, que é o seguinte: a gente falou bastante na primeira temporada sobre o PERMA, né, que é o modelo dos 5 pilares, vamos falar assim, da felicidade do Martin Seligman. E um deles é o R de relacionamentos. A gente sabe que relacionamentos são talvez o principal fator que leva a gente à felicidade, até à longevidade, né? Mas a gente sabe também que a gente passa a maior parte do nosso dia no ambiente de trabalho. 50% das pessoas pedem demissão por causa ali do chefe ou sofrem no relacionamento com os colegas. O que eu queria saber de você? O que a psicologia dos relacionamentos tem a falar pra gente sobre a felicidade no trabalho? Bom, primeiro que o trabalho também não deixa de ser uma casa nossa. Muitas vezes a gente fica mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Então, aquelas pessoas, mesmo aquelas que eu não me afino tanto, elas fazem parte do meu meio e elas vão se tornando grande influência na minha identidade.
Por que isso? Porque até aquela pessoa que eu não suporto, ou aquela pessoa que me incomoda, ou aquela outra que eu gostaria que me valorizasse, não valoriza, e aquele que me valoriza, aquela pessoa que eu me afino, tudo aquilo se torna um time, como uma família mesmo, né? Uma second life ali, vamos considerar. Pessoas que ficam na nossa cabeça, através das suas provocações, através das suas influências. Então, vira e mexe, você está se vestindo parecido com o colega, aquela pessoa faz alguma coisa, você pensa, nossa, ela fez aquilo, eu também quero fazer. Ó, fulano casou, será que é hora de eu casar? Nossa, teve filho, será que eu devo ter outro filho? E tal. Então, aquele universo, ele te influencia diretamente. Por isso que não dá para a gente querer ser tão impermeável sobre o ambiente de trabalho. Ah, é só trabalho. Bom, é só trabalho, mas quanto tempo você fica lá? Quantas vezes você está indo lá? Então, nos mobiliza muito no lugar do pertencimento. Quando a gente fala de identidade, a gente também tem que lembrar do pertencimento. Quando a gente chega ao mundo, tudo que a gente mais precisa e quer é pertencer, né? Então, os nossos pais, os nossos cuidadores, eles vão nos validar quanto à nossa existência e, ao nos sentirmos pertencendo, nos sentimos seguros. E, através da base da segurança, eu entendo que eu existo e eu consigo absorver, ser e acontecer. Então, quando eu estou no trabalho, o que eu mais quero, seja quem for, o fulano que é mais extrovertido, fulano que é mais introvertido, mais quieto, mais frio, não importa. Todo mundo lá quer ser benquisto. E ao não se sentir pertencendo, eu sinto que a turma não me abraçou, eu não me sinto integrado, eu sinto que meu chefe torce o nariz para mim, tudo isso influencia diretamente na minha autoestima, isso influencia diretamente no meu bem-estar, e aí sim eu posso me sentir infeliz no meu trabalho. Muitas vezes a gente não percebe isso. A gente vai buscando outros elementos depositários que justifiquem a nossa sensação. Mas me sentir benquisto, pertencendo, à vontade, seguro e em paz no trabalho é super importante. Mas o ponto que eu levanto isso não vai depender dos outros, mas como eu gerencio o meu lugar em relação aos outros. Nossa, é incrível. Enquanto você está falando, estão abrindo 50 mil portinhas aqui na minha cabeça, porque, por um lado, a gente tem muitas pessoas, uma epidemia de solidão, né? Muitas pessoas se sentindo sozinhas, e eu tenho essa hipótese, e outros autores corroboram, que o trabalho remoto, embora ele tenha muitos benefícios em termos de flexibilidade, acaba, às vezes, acabando com essa possibilidade de as pessoas se relacionarem ali no dia a dia de forma mais próxima, porque no dia a dia do trabalho, a fofoca, a conversinha lá no café, na hora de um intervalo, né? Aquela conversa que a gente tem que vai além da coisa transacional, operacional lá do dia a dia, é o que muitas vezes fortalece esses vínculos, né? Para que a gente possa ter relacionamentos profundos. Queria saber do Marcelo, para complementar, e a gente ir aprofundando aqui essa conversa, claro. Em toda essa vivência que você teve, né? De multinacionais e startups, enfim, empreendendo, fazendo várias coisas diferentes que você faz, onde é que você acha que os relacionamentos realmente conversam, né, e contribuem para a felicidade profissional, e como é que a gente pode fortalecer esses vínculos num universo em que muitas vezes a gente está afastado de todo mundo, tô trabalhando de casa, tô ali numa tela, às vezes nem ligo a câmera, ou a outra pessoa não liga a câmera. Como é que a gente estabelece essas relações profundas para se sentir pertencente e sentir tudo isso que a Pamela falou na prática ali, na vida real, no dia a dia? É sempre um desafio, né? Mas é possível. É possível e tem alguns passos para a gente chegar lá, né? Então, primeiro, no mundo, por exemplo, de empresas multinacionais, tende a ser tipicamente uma coisa mais individualista. Aquela coisa da pessoa buscar o resultado a qualquer custo e tentar se destacar, tentar ter uma promoção. Isso gera um impacto inverso ao que a Pamela estava explicando sobre o pertencimento. Fica meio cada um por si. É mais competitivo do que colaborativo, né? Super. No fim das contas. E que no final gera um sistema de baixa confiança e baixa, troca entre as pessoas. E no final isso gera a infelicidade no trabalho, né? Então aí tem um papel da empresa, do gestor, de quebrar um pouco isso e garantir que, o resultado final, numa relação mais profunda, mais genuína e de mais alta qualidade, no final vai ser melhor. Assim, eu me lembro no início de carreira, eu era uma dessas pessoas tipicamente focadas em resultado, no número, independente das relações das pessoas. Eu também. Sim, e aí eu vejo claramente, o importante é atingir esse resultado, essa meta, esse número, e aí as pessoas ficando pelo caminho.
E no final, a gente já sabe que esse é o caminho desastroso, né? É o caminho para o burnout, é o caminho para que não é sustentável, né? E até o contrário, quando a gente investe nas relações, quando a gente investe nas pessoas, no final a gente obtém resultados melhores, né? Então, as relações de alta qualidade, elas são multiplicadores dos resultados no final, né? Essa é a lógica que inicialmente eu, pelo menos, não entendia, agora para mim tá claríssimo. E essa questão da gente promover o time, a equipe versus, sabe, heróis ou heroínas individuais, ela é fundamental para essa questão do pertencimento, né? Um exemplo prático, numa dessas empresas que eu passei, dessas grandes empresas, que tinha uma cultura super individualista de alta performance individual, e você vai ser avaliado, e vai ser bonificado, vai ser premiado pela sua contribuição, o seu impacto. Você tinha ali uma relação quebrada entre as pessoas, né? E eu, como gestor daquele time, falei, poxa, o que eu posso fazer além de gerar clareza? Primeiro tem que gerar clareza de que o trabalho é em time, a gente ganha junto, celebra junto, a gente perde junto e aprende junto, mas não é suficiente, né? Acho que o segundo ponto que eu teria cuidado como líder ou gestor é alinhar os incentivos dessas pessoas para isso também. E aí teve um exemplo prático nessa ocasião, foi as pessoas tinham lá objetivos quantitativos e qualitativos. Os qualitativos tinham 4 ou 5 coisas para atingir. Eu transformei o qualitativo numa única métrica, que é o quanto você está ajudando no sucesso do outro. Quando você está contribuindo para as outras pessoas Quais são também os chegarem no projetos sucesso. e ações específicas que você está fazendo que estão gerando sucesso para o seu coleguinha e não individualmente para você? Cara, início foi meio um choque para todo mundo, porque era contra a lógica daquele Quebra de ambiente. paradigma total, né? Assim. Mas aí você vê que ao longo do tempo foi maravilhoso, porque as pessoas começaram genuinamente a ajudar as outras, a gerar ações que contribuíam para o sucesso do colega, e o resultado como um todo, poxa, foi muito melhor. Por isso que eu comentei sobre as relações de alta qualidade e de confiança como multiplicadores dos resultados no final. Assim, não é uma coisa... Desconectada, né? Ou separada. Você não precisa ou cuidar das pessoas ou ter resultado. As duas coisas convivem. Eu quero só fazer uma colocação complementar às suas palavras, que eu falo que é muito importante para o gestor de uma empresa a consciência de colaboração e cooperação ser transmitida ao colaborador. Quando nós chegamos ao mundo, nós somos egoístas por natureza. O ser humano ele tem a onipotência natural. O bebê é tudo para ele, por ele. Você vai ensinando a criança, e quem tem filhos consegue ver isso claramente, você vai ensinando a criança que, olha, não existe só você no mundo, tá? Eu sei que você quer isso, mas o amiguinho... Mas até ele entender, mas por que eu tenho que dar para o amiguinho? Que chato, não quero para mim. E essa consciência da cooperação e a colaboração como um ciclo que acaba te beneficiando é algo que você precisa aprender. E isso também é parte da maturidade emocional. A atualidade, principalmente depois da pandemia, acho que reforça muito o mecanismo individualista, criando uma ilusão de que, bom, estou controlando tudo sobre mim, eu quero chegar lá e o que eu preciso para... Como se só eu existisse no mundo. E o não considerar dos outros e entender que os outros seriam os meus rivais ou os meus problemas, isso me isola, isso me prejudica emocionalmente, fisicamente, e isso também não me leva longe. As pesquisas mostram que o indivíduo que cresce, o indivíduo com destaque numa empresa, ele é uma pessoa que em algum momento ele aprendeu a colaborar, ele considera o todo, ele agrega, ele tem tolerância, flexibilidade, ele percebe o outro além de si, ele tem empatia, e isso se diz sobre a inteligência emocional. Então,
a gente tem que trabalhar muito hoje, com muito cuidado, porque há uma tendência, principalmente, se a gente pensar dos mais jovens que estão chegando, que pegaram muito esse pedaço da pandemia, de trabalhar sozinho, no home office e tal, e que ficaram muito isolados de exercícios importantes, dos seus recursos emocionais, que foram atrofiados em habilidades fundamentais de escuta, diálogo, troca, cumplicidade, ceder. E aí o que acontece? Quando assumem cargos de maior gerência, que vão ter que sair do iglu ali, né? Que não vão poder ficar o tempo inteiro fechadinhos no universo, que eles vão ter que partilhar e trocar, eles não sabem como fazer. Eles sabem teclar, mas têm dificuldade de falar. Aí eles pensam qual é a melhor fala, perguntam lá pro chat GPT, como lidar com essa situação? O chat fala, tá, ele vai lá. Mas tem que reproduz, saber... né? Robotizado, reproduz mas a gente tem que entender que o robô, ele vai dizer o que é o ideal, mas o ser humano, ele vai ter o quê? Essa malemolência, ele vai saber como ter o jogo de cintura para lidar com adversidades e arestas emocionais de silêncio. E até Isso é fundamental. essa leitura da outra pessoa, né? Porque no chat GPT você não vai conseguir colocar, a pessoa levantou a sobrancelha 1 grau para não sei quanto, e aí mexeu. Coisas que tem uma leitura inconscientemente a gente percebe, do tom de né? voz, de como Sim. a pessoa se porta para falar com você, para você ler tudo isso e conseguir responder E tem de um forma... ponto que a gente faz com criança, e quem não faz, eu digo aqui uma dica ótima, e eu falo para os gestores aprenderem a fazer com os colaboradores, que é assim, olha para mim, olha no meu olho, escuta o que eu estou te falando. A gente não escuta só com o ouvido. A gente tem que olhar, tem que ver para validar, perceber e sentir. Porque nem tudo que é falado, o literal, nem sempre é real. Uhum. Às vezes o que eu teclo ou o que eu falo não está tão coerente com o meu gestual, com o que o meu corpo está falando, com o que o meu silêncio disse, com o que a minha postura contou. E isso, quando a gente pensa no ambiente corporativo, é fundamental. Eu preciso ver numa reunião como que você está. Você está aberto para a minha ideia? Sim. Como que, né? E isso eu sinto que está em bastante extinção e prejudica muito. E quando a gente fala de felicidade, a gente tem que considerar também. Completamente. E precisa ser genuíno, né? Precisa ser genuíno, porque essa coisa de usar o AI, etc., é ótima, mas assim, essas relações precisam ser genuínas, né? Então eu brinco que não é aquela empatia genérica. Porque às vezes a pessoa vai lá e faz um papel Dá um de... sorriso, né? Faz uma coisa meio empatia forçada. específica. Isso. Para ser específica, você precisa entender quem é aquela pessoa, quais são as motivações da pessoa, o que ela quer. E, eventualmente, como conectar os objetivos da empresa, do time, com o atingimento de objetivos importantes para aquela pessoa especificamente. Então, aqui é um trabalho muito mais profundo do que ficar simplesmente na superfície e tentar fazer um papel de empático. Eu quero trazer 2 exemplos para a gente continuar para as próximas perguntas, que eu estou pensando aqui no que vocês falaram, de coisas da minha própria vivência, né? Então, eu tive uma carreira muito bem sucedida numa empresa, ganhei todos os prêmios, fui promovida, fiz tudo que dava para fazer naquele universo, mas até um certo ponto da minha carreira, nos meus reviews com a minha gestora, lá com a minha líder, eu sempre escutava que eu performava bem em tudo, mas as relações, quando vinham feedbacks dos meus pares, muitas vezes vinha comentários como, essa eu nunca esqueci, que eu era azeda. Então, às vezes eu tava ali tão focada no que eu tinha pra entregar, e eu tava trabalhando, sei lá, 9, 10 horas da noite, uma pessoa vinha falar comigo, eu ficava, pode falar que eu tô ouvindo. Não, tudo bem, beleza. Eu nem olhava pra cara das pessoas, porque eu tava tão interessada no que eu tinha que entregar, que eu pouco me importava. E aí, conforme eu fui recebendo esses feedbacks, eu fui percebendo a importância de também investir nas relações. E uma outra coisa um outro exemplo que eu me lembrei agora, que não é necessariamente uma relação dentro do trabalho com os colegas, mas também com a cadeia produtiva, digamos, né? Eu me lembro de uma vez, na véspera de sair de férias, eu tive um problema com um fornecedor que eu gerenciava, e aí eu tava lá, de novo, 10 horas da noite, né, sempre nos horários malucos, não à toa tive um burnout, não façam isso em casa ou no seu trabalho. Tava lá trabalhando até tarde com um problema com esse fornecedor, gritando com ele no telefone. É um absurdo, porque eu tô saindo de férias, e como que vocês não resolveram? Porque realmente eles tinham feito coisas que eles não deveriam, e tinha uma pessoa ouvindo no escritório, um executivo que era o customer, sei lá, o experience do funcionário, não lembro exatamente qual era o cargo dele. E aí, quando eu voltei das férias, depois desse episódio, tinha um cartão na minha mesa, assinado pelo presidente da empresa e por esse cara, que representava essa figura, não lembro qual era o cargo, me dando parabéns
pelo meu comprometimento e o meu envolvimento com o sucesso daquele projeto que eu estava gerenciando. Ou seja, validando aquele comportamento horrível que eu tinha Você tido. pirando ali. Que eu sabia uma que estava situação. errado, mas assim, na hora do desespero lá. E eu fui reconhecida pela empresa. Loucura. Por não conseguir estabelecer uma relação de qualidade, né? Então, eu tava pensando nisso enquanto vocês estão falando, porque o ambiente em que a gente tá, muitas vezes, não tá nos dando sinais claros de que a gente deveria estar cultivando essa empatia e essa relação, esse vínculo, assim, humano, né, com as outras pessoas, e não robótico, né? Eu acho que tem muito isso. Muitas vezes a gente precisa parar para pensar, eu tô correndo para quê? Eu tô fazendo isso por quê? E quando eu digo isso, não é para você deixar de fazer, não é isso. Mas eu preciso sempre me atualizar. Faz sentido eu estar fechado? Quando você fala que você estava digitando ali, vinha alguém falar e você fala, fala, tal, tal, tal. Quantas coisas que não são coisas que você deixou de ver? Quantas interações perdidas? Muitas. Quantas emoções, até dos seus pares, as pessoas que estavam ali, que simplesmente você não conseguiu absorver, porque você estava consumida nos seus afazeres. Nós temos hoje, eu falo que nós nunca tivemos tantos recursos e tantas ferramentas tecnológicas para otimizar tempo, para funcionalizar a nossa vida, e ao mesmo tempo ficamos tão sem tempo. E isso é um paradoxo curioso. O quanto que eu paro no meu dia a dia para pensar sobre se faz sentido continuar nesse ritmo. O quanto eu considero as paradas que eu preciso dar. Porque nas nossas autocobranças, nós mulheres principalmente, eu acho que nós colecionamos tarefas. E se dizem que nós temos um lugar hoje mais privilegiado do que tínhamos lá atrás, eu falo, nós somamos ainda. Então, eu vejo nós equilibrando milhares de pratos e, ao mesmo tempo, numa autocobrança, uma exigência, um perfeccionismo quase que velado de que eu preciso cumprir até para provar para mim que eu sou boa bastante. Sim. E até para justificar que eu estou fazendo isso, eu estou abrindo mão daquilo e tal. Eu falo, a gente não deixou de ser dona de casa. A gente talvez terceirize algumas tarefas, talvez a gente fique numa gerência diferente, mas a gente está com o olho ali, a gente está preocupado e a gente muitas vezes faz alguma coisa, concede, abre mão, e aí vem aquele peso daquela culpa. Então, até que ponto a gente consegue olhar e falar, pera um pouquinho, quais são as minhas reais prioridades de vida? Porque para considerar a felicidade é relativa. O que te faz feliz não me faz feliz necessariamente. Sim. E para que o trabalho não vire uma obrigação e algo que eu faça talvez a maior parte do meu dia e que no final das contas eu fico torcendo para chegar ao final de semana para relaxar e não relaxe, que eu veja as minhas reais prioridades, reconhecendo quem eu sou e o que hoje, nessa atualização da minha identidade, o que eu devo abrir mão, sim, aonde eu preciso dar mais atenção e o que eu estou esquecendo. Você sabe que você falou de identidade, e isso é uma coisa que me chama bastante atenção, assim, porque talvez, principalmente quando a gente fala de mulheres, e aqui, óbvio, a gente tá falando de um recorte de mulheres privilegiadas que têm acesso a métodos contraceptivos, etc., mas a gente acabou por postergar a maternidade, fazer uma opção por postergar a maternidade, o que significa que durante ali dos 20 aos 35, às vezes até aos 40, a sua identidade foi inteira o seu trabalho. E de repente você chega num momento ali que você resolve casar, ter filhos, ter outro pedaço ali da sua vida e ter uma segunda identidade, né? Uma identidade ali como mãe, como esposa, mas um outro pedaço de você. E essas identidades muitas vezes elas entram em conflito, porque aquela identidade sua de trabalho pura, ela deixa de existir. Ela fala assim, peraí, mas eu sou isso ou eu sou isso? Agora eu sou mãe. Eu tenho que ser uma coisa só ou eu posso ser as duas? Como que essas duas podem andar de mãos dadas ao invés de brigarem, né? Uma delas precisa sumir, ou como que você ajusta ali as duas? Eu acho que a gente tem que ter uma consciência cultural e social que não é bonita e não é romantizada, que acho que a grande maioria, vou até ser atrevida, eu acho que todas nós mulheres, a gente fica muito confusa sobre a identidade que eu assumo, é que eu quero ou que eu posso? Porque durante muito tempo parece assim, não, eu preciso ter estabilidade financeira para que então eu pense em ter um filho. Você fica escutando isso.
Pô, mas será que eu posso? Eu quero ter um filho agora. Posso? Não, olha lá, você não pode depender do seu marido, porque você vai ser dependente emocional, né? Então, até que ponto eu realmente consigo ter as minhas decisões de acordo com aquilo que eu sinto e eu consigo negociar com aquilo que eu sinto, ou eu fico muito mais preso no que a sociedade me cobra, ou que eu sinto que eu tenho que quitar ou corresponder. E eu não acho que é culpa da sociedade, tá? Eu acho que é uma influência, mas nós, na busca do pertencimento, a gente fica ali nesse checklist querendo, não, preciso corresponder, preciso estar bem com a minha família, preciso ver o sorriso da minha vovó, da minha tia, da minha mãe, que eu fui uma filha maravilhosa e que tá tudo certo. Então, eu penso que é uma negociação ali bem, bem difícil, eu acho que é uma estrada turva, assim, com muita neblina. Sim. Quando a gente se permite viver essa maternidade, considerando que também nos acostumamos já a um lugar de que eu sou esta profissional, o trabalho tem esse lugar na minha vida, nós somos adaptáveis, então o ser humano ele vai se entendendo naquele lugar, né, na administração de tudo, daquilo que faz parte dele. Então, num dado momento, poxa, eu quero muito ser mãe. E esse ser mãe, ele também está apoiado numa idealização. Numa idealização projetada de algo, um pouco, querendo ou não, um pouco Disney, sim, né? Um pouco assim, né? Naquela ilustração mental que a gente fez. E naquele momento que você vive, pronto, agora viverei minha maternidade, né? Sei lá, estabilizei, acho que dá, tal. Num cenário ideal, porque tem também quando, né, de repente, o filho vem fora do plano ou um pouco antes do que se esperava, mas vamos considerar que, bom, agora entendi que eu quero ser mãe, vou tentar. Aí você começa a tentar e não vem. E aí? Aí você se cobra porque não vem. Aí o tempo vai passando. Aí você já não sabe se o teu desejo maior é teu filho ou cumprir o tempo. Aí você fala, aí você vai numa situação, numa festa, numa reunião, seus amigos no trabalho tendo filho, você não. Mas escuta, você não vai ter filho? Não passa pela cabeça de ninguém que talvez você esteja Você só tentando pensa na sua muito. carreira, não pensa em ter filho. E às vezes você está tentando, tentando há anos, né? Já fez 1000 tratamentos malucos. 1000 tratamentos, isso não se passa na cabeça das pessoas. Então, existem essas cobranças absurdas, o lugar que você acostumou, aí vem a maternidade. E aí a sociedade, você lutou muito por isso, você esperou por isso, a sociedade te cobra que você esteja extremamente feliz. Vibrando, sorriso no rosto, linda, maravilhosa, momento mais incrível da sua vida. E você deprime. Claro, você tá e você sem tá dormir, melancólica. uma criança. E você tá confusa. Demandando. E você tá no conflito de identidade. E você tá sem saber que lugar que eu ponho meu trabalho, que lugar que eu ponho a minha mulher, que lugar eu ponho essa criança, como eu administro a minha vida. Então, eu acho que é uma eterna luta para nos encaixarmos. Quando, na verdade, o trabalho do autoconhecimento, do reconhecimento do que realmente é importante para nós é o que nos liberta. Porque eu acho que é quando a gente se permite não ser incrível e perfeita em nada, porque nunca seremos. E quando a gente percebe assim, as pessoas vão nos cobrar sempre. Ou é porque você teve filho, ou é porque você não teve, ou porque você tem que ter 2, ou porque você teve 3, ou porque você casou, ou porque você separou, ou porque você está trabalhando pouco, ou porque você está trabalhando muito. Ou porque você foi na festa, ou porque você não foi, ou porque você ficou até tarde, bebeu todas, ou porque você não bebeu nada, você é careta. Então, a sociedade, ela sempre está encontrando um jeitinho de dar um pitaquinho, porque as pessoas também precisam de parâmetros alheios para aliviar a própria culpa, a própria sombra. E quando a gente consegue, de alguma forma, perceber isto com mais clareza e olhar para dentro e perceber que no final das contas é você com você, no teu travesseiro, com as suas questões, e que quem precisa estar bem consigo é você. Então, seja qual for a decisão que tá aqui, ó, sabe, te cobrando, seja qual for a escolha que você precisa ter, olhe para si. Se preocupe menos em agradar os outros, porque eu falo que essa é uma equação que nunca a gente vai conseguir fechar. Mas que o que a gente pode é se escutar, se respeitar, se priorizar e sim ter esse alívio e essa paz existencial de estou fazendo o melhor que posso. E é interessante a perspectiva masculina de tudo que vocês falaram aqui, né? Porque então, eu tô aqui escutando, aprendendo, mas imaginem que para líderes, gestores e as pessoas no mundo corporativo, o entendimento do homem sobre o que vocês falaram aqui ele é muito pequeno. Sim. Ele é bem superficial. E aí entra no ponto que a gente discutiu aqui anteriormente, que é a empatia genérica versus a empatia específica de
tá aberto a entender com um pouco mais de profundidade todo esse turbilhão de emoções e de conflitos de identidade que acontece para uma mulher durante a maternidade, para uma mulher que foi reconhecida como uma boa profissional e tem que ser uma boa mãe, tudo que vocês escreveram agora. Então acho que aqui tem um ponto e uma história que me chamou a atenção, que eu lembrei enquanto vocês falavam. Estava numa dessas empresas e entrevistando uma pessoa interna, que já trabalhava nessa empresa por uma vaga no meu time. E aí a pessoa super qualificada, foi um ótimo papo, e no final ela falou, olha, se você estiver considerando realmente me contratar para o seu time, eu quero falar uma coisa, é importante, pode falar. Olha, eu estou planejando engravidar. Uhum. Eu falei, mas tá ótimo, acho excelente, mas assim, por que você acha que é uma questão a ser tratada aqui? Ela falou, olha, porque tipicamente quando eu falo isso, as pessoas não me contratam. Já me cortam porque do depois eu vou ficar 6 meses fora, vai ter um onboarding, aquela coisa toda. Eu falei, poxa, mas assim, pra mim a sua vida determina o seu caminho e depois o trabalho se acomoda a isso, e não o contrário, né? Uhum. Mas ali pra mim, que era mais ou menos óbvio aquilo, né? Claramente eu descobri que não era. Que a experiência dela era, quando ela fala isso, as pessoas falam, então tá bom, vamos pensar numa outra pessoa e vida que segue. Isso, Agora, sim, é raro você ver um líder, especialmente um homem, ter essa abertura, clareza, essa né? clareza e esse entendimento. Porque o que a gente vê é justamente o contrário, né? As Pois mulheres voltam de licença maternidade, 50% são demitidas. Às vezes, muitas vezes, ela não precisa nem falar. O simples fato dela, ela casou faz 2 anos. Tá mais ou menos naquela faixa ela de tá na idade. fase, né? Ela tá ali. As pessoas já partem de premissa de que, essa mulher vai querer ter filhos, e de que 2, ao ter filhos, a prioridade dela ou a entrega dela vai mudar. E não necessariamente isso é verdade, né? A prioridade, ela pode conseguir, pelo contrário, ela pode conseguir entregar muito mais. Quando a gente vira mãe, a gente sabe quão mais produtiva, efetiva a gente é. Essa é a minha experiência com as mulheres que eu pude acompanhar antes e depois. Viram seres humanos mais completos e com maior repertório e melhor preparados. Então, no final, e mais empatia, né? o objetivo específico da empresa ainda continua sendo bom. Tem uma coisa interessante que eu falo, quando você quiser pedir para alguém fazer alguma coisa, peça para alguém que faz muita coisa. Sim. Porque quem não faz nada nunca tem tempo. Uma mãe. E quem faz muita coisa sempre tem quem mais um consegue tempinho para fazer. Eu aproveito esse tema, que acho que é um tema bastante polêmico ainda. Acho que tem uma construção de tabu sobre isso enorme. Acho que existem muitas coisas que são faladas, mas na prática a postura que você trouxe é rara. O que a gente vê com muita frequência, eu vejo isso principalmente através dos meus pacientes, né, das minhas pacientes mais especificamente grávidas, trabalhando em grandes empresas, em que há sim, acho que toda uma regulamentação que protege, então, ok, engravida e fica lá e tem a licença e volta, ok? Mas em muitos casos, logo mais, vem uma demissão, assim, muito sem justificativa, que causa aí sim um estresse absurdo, depressão, transtorno de ansiedade. E um ponto que eu acho bastante curioso é uma dificuldade que eu percebo até de muitos gestores de lidarem com essa mulher grávida. E eu escutei certa vez. Aí era um paciente meu que estava no lugar do gestor, e ele dizia assim, teve uma questão com uma mulher grávida, e ele dizia assim, não, mas eu estava poupando, né? Eu estava poupando. Ela ficou chateada que eu não estava chamando para as reuniões, mas eu estava poupando. E é interessante isso, porque subentende-se que precisa se poupar alguém, entendendo que a gravidez seria uma fraqueza, seria um problema, ela estaria impossibilitada, mas a questão é, perguntou a ela? Não, e aí acaba isolando a pessoa e criando o contrário do que a gente está falando aqui das relações, de premissas, né? Que eu acho que isso é um grande ponto. Eu trabalhava numa empresa e a sede era fora do Brasil, ia ter uma reunião e uma mulher ligou para mim e falou assim, olha, mas não se preocupa, é uma reunião com todos os líderes. Eu, teoricamente, estaria na reunião. Não se preocupa, você não precisa vir, porque eu sei que você tem criança. Opa, peraí. A empresa não oferecia o auxílio de eu poder levar. Ela sabia que eu estava amamentando. A empresa não oferecia o auxílio de eu poder levar a minha bebê e um acompanhante. Eu falei assim, eu vou na reunião, eu vou levar o meu marido, eu pago. Não tem problema. Ele pode ficar no mesmo quarto que eu, o meu marido e minha filha? Então tudo bem.
eu paguei a viagem, as despesas, etc. O que você sentiu? Mas O que você sentiu quando foi falado na hora, isso? você fala assim, mas peraí, eu tô automaticamente a falta do pertencimento que você falou. Peraí, porque eu tenho filha, eu não pertenço. Tem empresas hoje que tem como política você poder levar um acompanhante, para você poder levar o filho junto, justamente para, né, poder fomentar a liderança feminina, fomentar que a pessoa continue tendo esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Mas na hora que você não tem, que você não oferece nem a chance da pessoa poder trazer isso, automaticamente você já exclui, né? Eu acho que e falta o tal pertencimento. E isso, para mim, é um exemplo, assim, escancarado do que se fala de preconceito. Porque eu tenho um conceito pré-concebido de que a mulher que tem filhos ou a mulher que está grávida, ela preferiria, ou ela não poderia, ou ela não conseguiria, ou seria melhor, dentro do quê? Do que eu acho. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, abrir um pouco mais e dar espaço para o outro nos contar. Escuta, você quer ir a essa reunião? Seria muito bom que você fosse. Você quer vir? Não, olha, vai estar difícil tal. Ok, você tem filho, então eu tenho essa opção para você. Ok, eu entendo. Você entender e você abrir outras alternativas por compreender, ter empatia que a pessoa tem um filho ou que a pessoa está grávida é uma coisa. Você já excluir, você já ter esse preconceito de que não, é melhor que não, vou poupar, dentro do que você conclui, isso é muito perigoso. Claro. Agora, eu queria pegar um gancho do que vocês falaram, contido aqui, permeando o discurso de vocês, tem muito esse papel do autoconhecimento, né? De eu conhecer a mim mesmo e desenvolver algumas dessas habilidades, né? Seja na maternidade, né? Sendo pai, no dia a dia com a sua equipe. E a gente falou sobre alguns sabotadores já aqui, né, das boas relações, como a falta de escuta, a falta desse cuidado com o pertencimento, a falta de sair desse meu lugar de como eu enxergo o mundo para conseguir entender a perspectiva da outra pessoa. Queria que vocês tentassem responder essas duas coisas aqui, se aprofundar um pouco mais. Em como a gente pode fortalecer esses vínculos saudáveis, né? Quais são alguns passos além da escuta, se vocês têm alguma outra dica, Marcelo, se você quiser começar falando da sua experiência, e quais são os sabotadores, que entram no caminho, que obstáculos às vezes impedem que essa relação aconteça, né? E esse cuidado, esse olhar, essa empatia estejam ali presentes no dia a dia das pessoas. Não, tema super interessante. Mas só vou finalizar com a perspectiva do pai. Vai lá. E masculina o tema anterior, que é a seguinte. E até porque, viu, o Marcelo é um super pai, né? E eu sei que a gente não obrigado. deveria categorizar, né, o super pai porque ele faz a parte dele, assim, né? Mas ele é um cara muito envolvido e é muito legal, né? Assim, ver quanto ele se envolve, quanto ele tá lá presente nas questões dos filhos, que deveria, né, Marcelo? Acho que você vai concordar comigo, ser o básico, né? Não deveria ser eu considero padrão, mas enfim, vejo que não é. E aí alguns pontos surgem, né? O primeiro essa história da falta de empatia e do preconceito tem a ver com falta de conhecimento mesmo de alguns homens sobre como a mulher se sente nesse momento, de vontade de entender. Então, essa é uma parte da história. Agora, tem uma outra parte da história que tem a ver com autoconhecimento, que é para esse próprio homem, o gestor, que no papel que vocês citaram, ele também não prioriza o que é importante na vida dele versus o trabalho, para ele mesmo. Então, quando eu fico pensando por que na minha conversa com aquela pessoa foi tão natural, falar, poxa, é uma parte da vida, essa é prioridade para você, você vai ser contratado, e ela foi. Tá? Que legal. Só o detalhe, ela foi, e a gente trabalhou junto por um tempo e a gente se fala até hoje. Mas é a falta de conhecimento das prioridades. Então pego por que foi natural uma decisão dessa? Porque eu fico imaginando como é que foi a minha trajetória de carreira, ela foi alinhada às prioridades que eu tinha como pessoa, como ser humano, como filho, como pai, como marido. Não o contrário. Então, sei lá, propostas de trabalhar fora do Brasil, que eu não aceitei porque naquele momento era importante ficar mais próximo da minha família. Dos meus pais, dos meus amigos. Então, a família, o propósito principal serviu de guia para as decisões. Acho que falta isso um pouco para as pessoas, para essa empatia do momento de maternidade ser um pouco mais natural para os gestores homens que não tiveram essa oportunidade. Então esse é um dos pontos. Agora, voltando para a pergunta dos sabotadores, etc., acho que assim, eu passei por uma história que ilustra muito vários desses pontos, né? E a base aqui, tipicamente, é a falta de confiança entre as pessoas.
Né? Quando você tem uma equipe, uma empresa, um trabalho onde você não consegue confiar realmente na pessoa, porque ela tem uma visão de lutar pelo que é dela, individualista, e é premiada por isso, poxa, as coisas ficam super complicadas. Né? Uma história que, para mim, ilustrou muito bem isso foi quando eu assumi um time que era responsável por uma divisão de negócios, de vendas, super importante, mas era um time que não tinha uma reputação de entregar bons resultados. Ou entregar os resultados só no finalzinho do trimestre, com uma qualidade que não era muito boa. Né? E eu fui entender, falei, poxa, quais são as questões aqui? As pessoas realmente não são boas? O que acontece? O mercado é muito competitivo. Resumo, descobri que as pessoas precisavam tentar coisas diferentes por conta da competição, para atingir os resultados. E toda vez que elas tentavam alguma coisa diferente e não dava certo, elas eram punidas. Uhum. Apontação de Clássico, dedo. né? Clássico, né? Então, assim, ninguém protegia, ninguém A gente precisa ser assumia. criativo e inovador, mas se você errar no meio A do culpa é sua. caminho, aí E o você problema assume é as seu. consequências. Cara, qual que é a tendência natural das pessoas? Fala, então tá bom, se é esse o jogo, eu vou fazer aqui o básico, eu não vou errar, porque eu não tenho essa segurança de que alguém vai me apoiar nesse momento. Então aí virou um círculo péssimo ali, né? E aí, que imagina, eu falei, qual a estratégia para mudar isso, né? E aí a primeira coisa que a gente estabeleceu como objetivo para o time, falou, poxa, pessoal, ao invés de a gente tentar ficar aos 48 do segundo tempo, buscar um resultado no final do trimestre, e se a gente criasse um modelo aqui que uma coisa inovadora, né? Todos os meses a gente atingisse os resultados, né? E aí, mas faltava autoconfiança, a autoestima baixa, etc. Enfim, a gente criou condições para que no primeiro mês esse resultado fosse atingido. Hoje eu sei que esse é um dos componentes do PERMA, graças a esse podcast aqui, tá? Marcelo é super. Hoje eu sei que esse muito lá o nosso podcast. Que as pessoas terem essas conquistas, salvo engano, o achievement, terem essas conquistas, vão gerando autoconfiança para elas continuarem evoluindo, e foi exatamente o que aconteceu. A gente teve esse primeiro mês muito difícil, mas que foi um mês de sucesso. A primeira reunião foi simbólica, né? Pós o término desse mês, eu abri com um slide com um número, com 1/1. Então falou, pessoal, olha, do total de um mês que a gente teve junto aqui, a gente atingiu o resultado nesse mês. Mais para essa coisa da autoestima e da autoconfiança, e a coisa foi evoluindo a partir daí. E quando as pessoas envolvidas viram que ao longo do tempo, quando elas tentavam coisas diferentes, não dava certo, elas não eram punidas, enfim, eu, nesse caso, assumi essa responsabilidade, porque era meu papel, não é nada de excepcional. As relações foram ficando mais genuínas, as relações foram ficando de mais qualidade, a confiança começou a se estabelecer nesse time, e o legal é que meu último mês com esse time foi o 33/33. Eu ia perguntar até onde vocês chegaram. 33/33. Uau, que incrível. Imagina. Então esse time se tornou conhecido por entregar resultados de forma consistente. A gente tem um grupo no WhatsApp que a imagem do grupo era o 33/33. Você está falando de um aspecto que é super importante aí, acho que talvez você pode até aprofundar, que é essa segurança psicológica, né? Porque promover o terrorismo ali, essa falta de conforto para as pessoas é a pior coisa que a gente pode fazer se a gente está pensando em alcançar algum resultado, né? Bom, eu vou falar então dos fatores sabotadores ali, para quem tá nos assistindo nesse momento. Eu não sei o teu momento de vida, não sei se você está trabalhando num lugar que você gosta muito, não sei se você está procurando um novo lugar, não sei se você está se questionando, não sei se você é aquela pessoa que diz que o chefe não gosta de mim, ou que não está se sentindo muito enturmada, ou que muitas vezes ir trabalhar é um sufoco. Não sei. Mas o que eu sei é que o teu relacionamento com você é o relacionamento primordial. Se você não for uma pessoa consciente dos seus pontos fracos e dos seus pontos fortes, se você não tiver discernimento sobre o que você tem de bom e o que você tem a melhorar, se você não souber quais são as suas feridas, como quem tem um machucado, mas que não considera e sai batendo esse machucado na quina da porta, em qualquer lugar, ou deixa que as pessoas toquem e sangre mais, você passará uma vida inteira ou procurando alguém no trabalho para se ancorar, ou tendo certeza que alguém é contra você e quer te aniquilar, ou se incomodando e invejando o teu colega e se comparando com ele, ou tendo a certeza que enquanto aquela pessoa não sair da empresa, você nunca vai prosperar, ou dificilmente percebendo qual é o teu brilho,
qual é o teu potencial. Você não tem que ser melhor do que ninguém e nem se convencer que é pior que qualquer um. Você precisa entender a sua potência. E ao ter discernimento do teu valor, que não tem que valer trilhões, tem que saber quem eu sou, qual é a minha história, quais pedaços dela me ancoram, quais pedaços dela me impulsionam. E ao perceber as minhas sombras e também ter consciência da minha luz, eu consigo sim não me sabotar e ao contrário, perceber aquilo que, me atrapalha um pouco, dar uma travancada e tornar aquilo teu trampolim. Porque é interessante que quanto mais a gente cresce na vida, mais desafiadora ela se torna. Maiores são as responsabilidades. Com certeza o ambiente ele tende a ter mais pressão, porque assim é a vida, não tem jeito. Mas se acovardar com isso, buscar culpados, se vitimizar, ou mesmo ficar o tempo inteiro apontando sobre alguma coisa que nunca se curou, isso nunca vai ser bom para você. Então se conheça, seja o seu melhor amigo, seja o seu maior aliado. Porque se tem um elemento sabotador que sim, pode paralisar a tua vida, é você sendo um desconhecido para si mesmo. Sabe? Uau, né? É uma... Gente, eu vou pra casa porque eu preciso pensar um pouco em tudo isso. Preciso pensar um pouco sobre tudo isso. Refletir. Não, mas você tava falando, eu fiquei pensando que, assim, uma das empresas que eu mais amei trabalhar, e trabalhei lá 2 vezes, na verdade, eu saí, me arrependi, voltei, fiquei mais 5 anos. No fim, a relação minha com a empresa acabou por conta de uma relação ruim que eu tinha com o meu chefe. E ele é uma pessoa brilhante, super inteligente e tal, mas a gente não tava se entendendo. E agora, recente, eu ouvi e acabei indo para outro lugar, tal, encontrando uma outra oportunidade, mas sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse trabalhado nessa relação? E agora, recente, eu tava ouvindo um podcast da Esther Perel, ela tem 2 podcasts diferentes, mas um deles é o Housework. E ela faz uma coisa muito legal, né, que ela traz as experiências, né, as consultas, óbvio que tudo anonimizado, mas ela traz aquilo que os pacientes falam, ela traz pro podcast. E uma das coisas que ela faz é uma terapia de casal, né, uma terapia entre chefe e subordinado. E eu achei aquilo super legal. Que legal. E eu fiquei pensando assim, nossa, se eu tivesse feito terapia com aquele meu chefe, sem dúvida, a vida de nós dois teria sido muito mais fácil e talvez eu ainda estivesse ali naquela empresa. Queria saber um pouco da sua perspectiva sobre isso. Nossa. Alguém já te procurou? O que você acha? Será que essa é uma iniciativa que as empresas poderiam, de alguma forma, oferecer? Novo, né? Um produto novo que precisaria A gente vai sair daqui com isso criado. Se não existe, a gente vai sair com isso daqui pronto. Super ideia. Eu adorei, mas eu acho que eu vou sair pela tangente no seguinte pensamento. Eu acho que nós podemos sim fazer terapias de casais não consentidas, quando a gente pensa no ambiente corporativo, levando para a nossa terapia individual o que nos perturba. Invariavelmente, quando eu tenho um chefe ou quando eu tenho um par, muitas sombras serão acordadas porque aquele é um vínculo. Aquele é um vínculo que me envolve. Envolve o meu lugar com ele, envolve o meu significado de pertencimento, envolve as fantasias que eu tenho sobre aprovação, sobre o quão potente sou ou quão suficiente sou. E eu tenho para mim que as pessoas que mais nos incomodam, principalmente quando a gente pensa em ambiente corporativo, elas nos ensinam muito. Mas elas não nos ensinam sobre o conflito necessariamente que elas tenham, o que nós enxerguemos, mas o que elas provocam em nós. Existem pessoas que estão há anos, estão aqui nos assistindo, estão há anos num trabalho, perturbadas e dizendo, sofro um assédio e tal, mas ao mesmo tempo estão ali. O que eu faço com aquilo que me perturba? Quais são os movimentos que tenho? Que lugar me permito? Quanto me protejo? Quanto me poupo? Os posicionamentos que temos ou quanto gerenciamos as nossas emoções em prol de nos preservarmos e de não perdermos o foco e a estratégia que sabemos que é importante para nós, sob o ponto de vista pessoal ou profissional, é fundamental.
dificilmente eu crescerei, você conhece muito bem, dificilmente eu crescerei no ambiente corporativo sem lidar com muitos desafios. Sim. Sem me É o pegar em normal. situações Claro. que, caramba, essa pessoa, eu não vou amar a todos. E a questão é, eu preciso amar a todos, todos precisam me amar, isso não vai acontecer. Agora, saber gerenciar as minhas emoções e aprender a lidar com as adversidades, percebendo quais são pontos da minha história que são velhos conhecidos e o que agora está acordando e eu preciso lidar, é necessário. Eu costumo dizer que todo obstáculo que nos aparece pela vida é um convite para nos aprimorarmos. A gente pode desistir, a gente pode se acovardar, a gente pode repetir padrões funcionais e dinâmicos. Tem gente que está no 5º, 6º emprego e está com a mesma situação e ainda está... Não, mas é porque pondo no outro. Mas o outro não é sobre culpa, gente. Não é sobre culpa. É sobre qual é o meu pedaço nisso, porque o que mais te interessa é o seu pedaço. E aí a gente volta no autoconhecimento, né? Esse ponto, para mim, é crucial, que é no final volta para uma questão que é, então tá bom, você não consegue estabelecer uma boa relação com o outro, mas o quanto você se conhece o suficiente para entender como se posicionar perante aquilo e transformar aquilo em algo produtivo. Então, a terapia... uma relação sempre envolve, no mínimo, mais de uma pessoa e você tem um percentual, por mais, obviamente, que a gente tá excluindo aqui pessoas que são tóxicas e que realmente são abusivas, mas num relacionamento normal, talvez você tenha questões com o seu chefe e você tá desconsiderando o seu percentual de participação na construção desse vínculo e dessa relação. E aí eu concordo com o ponto que a Pamela trouxe, que é, no final, a terapia individual, meu depoimento, inclusive, é esse. Eu me tornei um profissional melhor, um gestor melhor, depois que eu fui para a terapia e comecei a investir tempo no autoconhecimento. E assim, é uma jornada de anos, né? Não é um botão que você aperta. Né? Uma jornada. Esse foi a coisa que eu fiz que mais me ajudou nas relações, a ter relações produtivas, relações calmas, mais tranquilas e de longo prazo, né? Menos transacionais e mais relações genuínas, aquelas que você vai nutrindo e que geram assim, os juros compostos no longo prazo, né? E tem uma coisa que a Thaís fala, que é assim, nós não vamos descartar, não, as relações tóxicas, porque, muito embora nós tenhamos hoje meios para buscar os nossos direitos diante de situações que incitem burnout, relações, assédio no trabalho, relações tóxicas e tudo mais, é fundamental que eu perceba a minha contribuição postural, quanto conduta, quanto comportamento, para muitas vezes entrar como presa dessas dinâmicas. Mas o outro está erradíssimo na postura dele. E com certeza, hoje temos recursos para que essa pessoa pague por isso. Vamos falar português, claro. Mas nós precisamos observar quais são as nossas contribuições para que facilmente sejamos presas e acabamos atraindo esse tipo de dinâmica. Armadilha Quando eu percebo isso, eu consigo sair do lugar de vítima, eu consigo sair desse lugar que sempre me coloco, que me prejudica, que me machuca, para vencer as minhas próprias sombras. Quando você conta do chefe lá no passado que te incomodava e te perturbava, hoje com a tua vivência, com a tua maturidade, talvez você possa se permitir releituras. As releituras, elas são valiosíssimas. Por isso que, claro, para um programa que ela está fazendo, Esté Perel, quem sou eu para comentar, acho ela fantástica. Mas com o programa acho muito legal, mas na prática eu prefiro ainda a terapia individual que trará a elucidação sobre dinâmicas perturbadoras e eu perceber comigo mesmo o que me prende nisso. E eu faço um convite para quem está nos escutando. O que te prende a essa situação? Por que será que algo se repete na sua vida? As lições, elas serão repetidas quantas vezes forem necessárias até você aprender. Não adianta você mudar de trabalho. Mas o chefe é isso. Você tem razão, pode ter mesmo, pode ter um chefe que tem esse perfil, pode ter um parceiro que é assim, um par, sei lá, mas o mais importante é o que você pode fazer por si, o que está sobre o seu gerenciamento. Quais condutas que são reincidentes na sua vida, que te levam para um mesmo lugar e te machucam, que vira e mexe você se vê padecendo por isso. Não é o mundo que tem que mudar por você, mas você
fazer mudanças valiosas para que você mude o patamar da sua vida. E você se veja de uma maneira muito melhor e perceba valores em ti que você nunca percebeu. Uau. Que E aí demais. entra o papel da autorresponsabilidade também, né? Isso, Porque claro. muitas vezes a gente se coloca, você falou de repetir esses padrões e ciclos, e às vezes a gente vai só transportando, né? Tira da mãe, põe no chefe, tira do chefe, põe no marido, vai transportando esses mesmos padrões e formas de atuação e se vitimizando. De novo, né? Há pessoas que são abusivas e tóxicas e não é o nosso papel mudar essa pessoa, mas perceber qual é o nosso papel nessa troca e por que a gente está preso nessa armadilha, né? Eu queria que você contasse pra gente, Marcelo, você que é um cara, assim, incrível de relacionamento, que realmente investe nesses relacionamentos de longo prazo, você contasse um momento da sua vida, da sua trajetória profissional em que as relações, ou uma relação específica, fizeram a diferença, ou para superar uma crise, para passar por uma dúvida, uma questão que você estava vivendo ali. Eu sei que deve ter milhões de relacionamentos que você poderia citar, mas assim, tem um marcante. Tem um marcante, eu vou trazer esse aqui por conta do que a gente falou até agora, ligado à maternidade, etc. Eu vou dar uma perspectiva paterna aqui, nesse exemplo. Tem muitos outros, mas esse mostra o lado negativo e o lado positivo das relações. Em algum momento eu decidi, dentro do mundo corporativo ainda, sair de uma empresa e ir para uma outra empresa, que é algo normal de acontecer. E isso foi, enfim, no início de um ano, né, no mês de janeiro. Nesse período, enfim, eu comuniquei à empresa, falei, olha, vou sair, vou para uma outra empresa, etc. E a empresa quis buscar alternativas para que eu não saísse. A empresa que eu estava naquele momento, e uma empresa que eu adorava e tinha contribuído e tinha sido muito feliz lá. Mas eu tinha tomado a decisão e falei, olha, eu realmente vou sair. E durante esse processo de saída, eu tinha falado sobre, enfim, benefícios e coisas do tipo, e um benefício fundamental para mim naquele momento era o plano de saúde. Porque a Renata, minha esposa, estava grávida. E, poxa, o Rafa estava programado para nascer no início de fevereiro, e eu ia sair no final de janeiro. E tipicamente aquela empresa estendia por mais 3 meses o plano de saúde. E no meu caso, eles não estenderam. Falaram, poxa, infelizmente a gente o plano vai até o final do mês de janeiro só. O que para mim era um risco. E depois eu fui entender que era uma ferramenta de coerção para que eu tomasse a decisão de continuar lá. E essa ferramenta me deu mais força para sair ainda, né? Claro. dessa empresa, né? Mas como eu ia começar na outra depois no meio do mês, eu ia ficar um período descoberto, que para mim seria terrível, né? Como pai, como, enfim. Então, a parte ruim aqui da relação foi, poxa, como que as pessoas dessa empresa acreditaram que usar essa alavanca seria algo bacana para manter lá. Por outro lado, na nova empresa, onde eu não tinha nenhuma relação ainda, onde estava começando, eu vi as pessoas dando um salto de confiança e falaram, não, tudo bem. Quando eu falei para eles o que estava acontecendo, não tem problema, você vai começar aqui no dia que a gente combinou, que é o dia 15 de fevereiro, e nas 2 semanas anteriores a gente já coloca o plano de saúde como válido para você. E era o mesmo plano, a mesma médica, então não teria nenhuma mudança com relação aos planos do parto. Isso aqui, para mim, naquele momento, gerou uma relação com essa nova empresa super profunda. Porque, de fato, tomaram uma ação em direção de algo que, para mim, era extremamente relevante naquele momento. Acolhimento. E, no final, o Rafa nasceu em janeiro, né? No final de janeiro, então, enfim, deu tudo certo. Mas, para mim, esse é um exemplo onde as relações têm um lado que pode ser extremamente danoso e nocivo da moeda, mas, por outro lado, na mesma situação, a gente viu alguém dando esse salto sem ter uma relação de confiança, sem ter uma relação de troca ainda. Para mim foi marcante e eu trouxe muito porque, enfim, parte do que a gente falou aqui foi sobre isso. Valorização, né? Que recado legal que eles te deram já na sua entrada, assim. Acho que isso é muito legal. Gente, a gente tá chegando ao final aqui do podcast, mas antes de terminar, em todos os episódios agora da primeira temporada e agora também, a gente tem um quadro que é um quadro do ouvinte, né? Que é quando a gente pergunta, tá bom, a gente sabe que a felicidade, os relacionamentos, eles dão trabalho, mas tem hora que a felicidade simplesmente vem de graça. Tem hora que a felicidade não dá trabalho. Um sorriso de uma criança, Enfim, vou deixar agora a pergunta para vocês. Quando que a felicidade para vocês não dá trabalho? Ai, nossa.
Acho que a felicidade para mim é ser vista, é ser percebida. Quando menos eu espero, alguém que eu amo, alguém que é importante para mim, me viu. Me viu num gesto, me viu numa falta, me viu numa omissão, me viu num medo, me viu num pedido de ajuda, me viu para querer estar comigo. Ser visto, ainda acho que é o que há de mais sagrado entre as relações e, para mim, é sem dúvida nenhuma o maior percussor da felicidade. Quando você é percebido em meio à multidão, quando alguém lembra de trazer um bombom para você porque viu o bombom e lembrou que você gosta. Quando alguém te escutou quando a tua voz se calava. Quando alguém te considerou e te colocou num lugar que você nem imaginava o quanto te cabia. Quando alguém lembrou que era o seu aniversário quando você nem tem rede social. Quando alguém foi até você sem precisar justificar e prometer a presença. As relações espontâneas gratuitas. O carinho sem ser cobrado. As atitudes que são naturais e suportam o silêncio. Para mim, felicidade é você ter a segurança daquele vínculo, daquele afeto, sem que precise necessariamente algo em troca, porque já é natural a proporcionalidade do investimento mútuo. E para mim só é feliz quem se percebe, quem é visto, quem é considerado e quem se sente importante e especial por quem realmente ama. Que lindo, que lindo. que lindo. Muito bom. Muito bom. Você, Então, bom, eu não Marcelo. vou tentar, depois dessa Competir. super explicação, redefinir o felicidade, mas eu vou colocar minha perspectiva aqui. Que a pergunta é, em que momento a felicidade vem De graça. de graça, né? Para mim tem a ver com duas coisas, com alinhamento e com espontaneidade, né? Então, assim, o alinhamento, quando eu estou num momento onde aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso e aquilo que eu estou fazendo tem um alinhamento, tem uma coerência, esse momento a felicidade é totalmente natural. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser com amigos, pode ser em ambientes diferentes. O meu trabalho, onde eu preciso prestar atenção, é como eu me insiro em ambientes que permitam com que eu tenha esse alinhamento e eu não tenha que fazer um papel diferente, colocar uma máscara, colocar uma armadura e representar ser uma pessoa que eu não sou. Esse é o momento que me afasta da felicidade, né? Então, quando a gente tem esse alinhamento, a gente começa a remover os obstáculos que ficam entre nós e a felicidade de uma forma mais natural. Então, para mim, é isso. Que lindo. Maravilhoso. Gente, vocês são muito maravilhosos. Eu ia ver essa parte triste da nossa vida atualmente, que é encerrar as conversas. A gente fica assim, arrasada. Tem mais 10 perguntas na minha listinha. Não conseguimos nem cobrir metade do que a gente queria, porque, enfim, vocês vão trazendo coisas e a gente vai querendo se aprofundar. Eu quero agradecer muito por vocês terem topado escrever essa história aqui com a gente, compartilhar as perspectivas de vocês com tanta sabedoria. Últimas considerações que vocês queiram deixar pra gente se despedir? Eu quero fazer só um convite às pessoas. Eu tenho um aplicativo de atendimento psicológico que chama PSIAP, PSIAPP. PSIAP, ele conta com quase 2.000 psicólogos, todos homologados junto ao Conselho Regional de Psicologia. Eu criei esse aplicativo para que você possa fazer a sua sessão de qualquer lugar, a qualquer hora. Então é só você baixar o aplicativo aí no seu celular, ou então tem a versão web também, psiep.com.br, e escolher o profissional que você quer, de acordo com o valor, com o gênero, com a especialidade. A ideia é dizer que dor emocional não tem hora, que qualquer momento é momento de você falar de si e de você se conhecer melhor para lidar de uma maneira mais saudável com o momento que você esteja vivendo. E quero agradecer demais, Marcelo. Obrigada, Fê. Obrigada, Thaís, minha amiga querida. Foi maravilhoso conversar aqui com vocês. E a última mensagem que eu tenho para dizer sobre felicidade é que felicidade é muito mais simples do que você imagina. Quanto mais você tenta torná-la algo tão ostentador e distante, você sofistica demais. E a felicidade não é sofisticada, não.
A felicidade, ela acontece justamente, acho que nessa aresta do tempo, quando você se dispersa e quando você está tão relaxado, você é tão você está tão distraído, respirando o que tanto você se esforça para ser, para acontecer, e ali você sente. É quando você perde a hora. É quando você esquece que precisa fazer qualquer coisa, você simplesmente é. E essa naturalidade, como o Marcelo bem disse, espontaneidade e a liberdade de ser você junto a alguma situação ou com quem você ama, te faz feliz. E ela é breve, só que ela volta muitas e muitas vezes, as tantas vezes que você permitir e estiver com as portas abertas para recebê-la. Lindo demais. Muito bom. Demais. Super obrigado pelo convite, adorei, aprendi muito aqui também. nessa hora com Também. vocês, foi demais. Fernanda, Thaís, Pamela. Mensagem final, eu vou dar uma mensagem final aqui para quem é gestor ou líder de equipes, que prestando atenção em tudo que a gente falou aqui, é possível conciliar alta performance, longevidade e qualidade nas relações no trabalho, é possível. O modelo de alta performance sob pressão não é a única alternativa. Dá para fazer algo melhor aqui, especialmente se a gente se inspirar no mundo, enfim, de atletas de alta performance, né? Que tem um momento de preparação, tem um momento de intensidade, depois tem um momento de recuperação, de reflexão, e repete esse ciclo. Se a gente se inspirar nisso como princípios para as nossas equipes, para os nossos times, a gente vai começar a estabelecer alta performance, a gente vai começar a ter longevidade das pessoas, a gente não vai ter burnout. A gente vai ter pessoas que continuam trabalhando com a gente ao longo do tempo, e essas relações, como a gente falou aqui ao longo do tempo, são as que geram os melhores retornos e frutos profissionais e pessoais também. Então, o meu convite é para que essas pessoas, que esses líderes, gestores, reflitam sobre a combinação e criem condições para o equilíbrio entre alta performance e longevidade no trabalho. Que demais. Gente, muito obrigada. Adoramos ter vocês aqui. Vou aproveitar, já que a gente está falando de relacionamentos no trabalho, esse é um pouco do nosso novo trabalho. Vou agradecer pelo relacionamento que eu tenho com a minha amiga Thaís, minha companheira de podcast. Muito bom. Porque, sem dúvida, assim, o sucesso do podcast é muito por isso, pelo relacionamento que a gente tem, Demais. pela troca, pelo entendimento até do meu momento com maternidade, o quanto a Thaís tem feito um trabalho, assim, gigante para compensar, às vezes, as coisas que eu não consigo fazer agora. E para vocês que estão seguindo a gente, estão acompanhando o podcast, obrigada por estarem aqui em mais esse episódio com a gente. A gente tá no YouTube, no Spotify, no Instagram. Sigam a gente vai deixar também as redes sociais dos nossos convidados. E é isso, a gente continua aqui trabalhando pela nossa felicidade e pela de vocês. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.